Vamos lá, jovens, sejam bem-vindos ao Mixing Lab. Sou o Gabriel e eu já venho aqui alguns vídeos fazendo um unboxing da mixagem da música Mantra da minha banda Sativa. E hoje eu vou abrir aqui a track das guitarras, vou apresentar os plugins, como é que eu construí essa cadeia. Mas inicialmente sejam todos bem-vindos ao canal, quem puder já se inscreva, deixa o like no vídeo e vamos para a mix. Bem, em relação às guitarras, eu tenho várias tracks aqui, dá pra gente conversar bastante e brincar em relação a isso. Mas vamos escutar aqui o riff principal, para eu já decompor uma dessas partes e a gente avançar em relação a outros trechos também. Vamos lá, aqui basicamente o único plugin pago é o Diesel, que eu gosto muito da Plugin Alliance, mas vamos por partes, né? São duas guitarras que eu gravei duas vezes a mesmo riff, então eu tive que inverter polaridade. Eu optei por duas tracks e não um quad track aqui, porque eu acho que encaixou bem, deu espaço para o baixo ficar pesado. Abri 100% ali o hard left e hard right, para criar um som de espacialidade bem interessante nesse riff. Não queria muita presença dele no meio, deixar a presença ali para a caixa, para o bumbo e para o baixo. A ideia era essa na entrada da música. E aí eu cortei um pouquinho de frequência aqui já de início, usando o overdrive da Mercurial, que é esse Grid Smasher, muito bom e gratuito. Não criei diferenças significativas entre o left e o right, vocês podem observar que basicamente é a mesma configuração. O outro plugin que eu apliquei aqui foi o Diesel. Ele já tem uma janela um pouco mais extensa, mas eu usei o canal 4 dele e o Mesa Bug como referência. Esse Mesa Bug aqui tem essa configuração, Actifier, e aí nesse caso aqui eu deixei até o ganho um pouco mais alto, como vocês podem observar. Tirei um pouquinho de médios, que eu queria essa guitarra mais instalada. Presença também está ali em torno de, vamos colocar assim, próximo de 1 hora. Certo? Baixo centralizado. Esse foi o preset que eu usei aqui. Analisando aqui o outro lado, eu não mexi também, eu deixei as guitarras similares, como vocês podem observar. Eu gosto muito desse plugin da Diesel, a sonoridade é muito linda, se encaixa bem desde o rock e do metal. Em relação à equalização de corte, fiz algo simples, que foi cortar nessa guitarra 80 e 6.600. Aqui são cortes de frequências em formato de note, frequências que não me interessam. Porque acaba que a guitarra ela pode ficar um pouco suja se a gente não perceber. Eu vou dar um play aqui na track individual sem esse corte para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então vou deixar ela em solo e a gente vai escutar aqui agora com e sem, tá? Sem e com, na verdade. Dá para perceber que a guitarra ela fica mais definida. Em relação à equalização, o que eu apliquei aqui? Eu utilizei o SSQ e o que eu fiz foram pequenos ajustes em relação à guitarra da direita e à guitarra da esquerda, para dar como se fosse uma percepção de estéreo mais clara, mas quase nada de diferença. Ou seja, quando uma tinha um ganho, a outra eu tirava um pouquinho. Foi basicamente isso aqui que eu fiz para criar janelas de espaço entre a guitarra da direita e da esquerda. Particularmente quando eu dobro, eu não gosto de criar nada muito diferente, porque isso tem a tendência de embolar mais o som do que ficar claro, certo? Deixa eu só voltar o compressor para cá, que por algum motivo ele saiu. E aí o som ficou assim, né? Vou abrir os compressores aqui para a gente observar. Tá aqui em 10, release em 100, 4.1, 100%, tirando 5 dBs aqui, já bem pesado.
E aqui eu joguei um auxiliar, só para vocês terem noção, o Bus 13 é uma sala ampla de reverb. Até porque nesses riffs introdutórios, pô, fica bem legal você colocar um reverbzinho para trazer uma sonoridade bonita. E aí, somando tudo, ficou isso aí que vocês escutaram. Bem, tem uma outra dupla de guitarras muito legal, que é aqui do verso. Então esse verso ele vem clean no baixo. Sinto o suor escorrer e o coração acelerar. A ansiedade não dá tréguas. Pensamentos tão confusos, tanto ficar mudo. Mas preciso me libertar. Fardo pesado, não quero cair. E aí vem essa caminha aqui para vocês escutarem, que ficou muito legal. E aí, só para ter uma noção, eu mantive aqui um pouco mais de reverb. Obviamente, os shifts não são iguais. É uma seção rítmica que uma complementa a outra, como se elas estivessem conversando. Mas aqui eu usei o IR, Impulse Response. Então a gente tem um simulador de mesa bug, que é esse cara aqui. Possivelmente com o Ibanez TS9. Usei o mesmo dos dois, né? As duas tracks. Em relação a efeitos, eu coloquei um flanger na guitarra da esquerda e um phaser na da direita. Como é uma guitarra caminha e ela tá bem mais baixa em relação ao volume das outras tracks, que um ambiente legal e não gera aquela sonoridade que compromete o som como um todo, né? Pensamentos tão confusos, tanto ficar mudo. Mas preciso me libertar. Fardo pesado, não quero carregar. E aqui tem uma guitarra fazendo um riffzinho, ó, pra centralizar um pouquinho o som. Isso é algo interessante de conversar, né? Porque vocês pararem para analisar, o Panta é diferente. Então eu tenho guitarras que estão mais abertas e à medida que a música se aproxima do refrão, eu vou centralizando como se eu fosse aplicar um soco no meio na hora do refrão. Isso vai fazer muito sentido agora, quando eu jogar o refrão como um todo, tá? Tantas vidas vazias vão por aí, não conseguem ver quem está logo ali. Algum dia máscaras irão cair, sobrará o vazio ou essência em. Agora a gente vai ouvir só as guitarras. Vamos lá. Em relação ao buzz mid-side, o que eu fiz aqui, gente? Tirei um pouquinho 150 para deixar o baixo respirar no meio. 300 para tirar o embolo. Coloquei presença em 600, que eu queria mais mid-range ali. E fiz um cortezinho lá em 2.500 para deixar a voz aparecer no meio, tá? Em relação ao side, o que eu fiz aqui no buzz das guitarras, tá? Vamos olhar o side agora. Em relação ao side, tirei 225 ali, tirar um pouquinho do embolo. Dei um push em 500. Deixei essa guitarra falar mais em 3.5. Queria um pouco mais de presença. E lá em 8 nem mexi, mas geralmente eu coloco isso mais no lead guitar, que eu vou deixar para um outro vídeo. E basicamente, o que eu fiz de cola aqui? Olha ali novamente, eu usei o Buster. Então ele dá uma cola muito legal. Vou deixar primeiro ele off, para vocês terem uma noção de como o som fica mais espaçado.
Aí agora eu vou encaixar esse cara aqui, ó. Vamos escutar a track do refrão completa sem o Buster na cola e com o Buster. Tantas vidas vazias vão por aí, não conseguem ver quem está logo ali. Algum dia máscaras irão cair, sobrará o vazio ou essência em... E aí, basicamente, o que muda nas guitarras centralizadas, que pode ser uma dúvida de vocês. Eu, nessas guitarras que entram no refrão, eu coloco uma presença maior aqui em 1.5, geralmente para elas preencherem ali uma zona que eu não fiz com as guitarras, digamos, de caminha, que eu chamo, né? Que criam aquela base mais próxima do baixo. Então acaba que eu posiciono até a direita e a esquerda em frequências diferentes para preencher a janela sonora de uma forma mais equilibrada. E aí esse ambiente ele cria guitarras que... O guitarrista geralmente ele tem um pouquinho de deficiência auditiva, né? A gente tende a colocar a guitarra um pouco mais alta. Mas nesse caso aqui eu tento sempre começar lá de baixo e vou subindo até perceber a guitarra para que ela crie a presença na música e não atrapalhe. Perfeito? Essa track tem uma série de guitarras ainda, tem muitas tracks, como vocês podem observar, tem lead, tem clean. E aí eu vou abordar uma de cada vez para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais didática e organizada. Mas em tese, as guitarras base estão mixadas e equalizadas dessa forma. A cadeia de plugin é basicamente essa. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um unboxing. Caso esteja sendo produtivo para vocês, comenta aqui no canal. Pode até colocar sugestões de outras músicas lá da Sativa que você tem interesse que eu faça o unboxing. Os links estão todos disponíveis, inclusive para os plugins gratuitos. Se você ainda não segue, segue a oportunidade aqui de seguir o canal e deixar um like no vídeo aí que eu faço com o maior carinho. Um grande abraço e até o próximo.